Olá, tudo bem, pessoal? Estamos aqui para mais um podcast, agora o número 6. E para estar conosco, convidamos o engenheiro civil Caio Augusto. Eu vou passar para ele se apresentar e o primeiro tema vai ser a biografia. A biografia ele vai falar toda a sua vida, como ele iniciou e tal, tudo. Se apresentar para vocês. Então, vou deixar aqui. Eu sempre digo que eu quero que cada vez mais esse podcast se torne uma conversa descontraída, sem estar aquela coisa engessada. Então, até para vocês ficarem mais à vontade e o público de casa ficar mais à vontade. Porque o podcast é trazer para cá, para o nosso canal, construindo no YouTube, a realidade do profissional. Então, sem maquiar, vai falar a realidade, as dificuldades que enfrenta e tudo mais aí no dia a dia. Então, Caio, seja bem-vindo, quero te agradecer que você aceitou o nosso convite de estar aqui participando do nosso podcast e fique à vontade para estar falando nesse primeiro tema da sua biografia. Bom, primeiro de tudo, prazer é meu. Prazer é meu. Esse é um projeto que eu já vim acompanhando teu, já tá com várias edições aí, eu venho acompanhando e cada edição tem sido muito boa. Então, realmente é um prazer estar aqui. E como o Rony já falou, meu nome é Caio Augusto. Sou formado pela Universidade Estadual do Maranhão, minha amada UEMA. E colei grau em 2020, um pouco antes da pandemia, certo? Entrei em 2014 e entrei no mercado de trabalho, cara, no 7º período. Entrei no mercado de trabalho no 7º período. Estágio, correndo atrás de estágio. Tu vê o teu curso, tu começa a ver a linha de chegada do teu curso e tu te depara com aquela situação, rapaz, eu não tenho estágio, não comecei a trabalhar ainda, não entrei no mercado, e aí eu comecei a correr atrás. E aí, desde lá pra cá, não parei mais de trabalhar. Comecei estagiando sem remuneração nenhuma, somente pela experiência, mas aí logo depois comecei a consegui outras vagas, consegui outras oportunidades, já com remuneração, e aí a coisa foi acontecendo naturalmente. E hoje a gente está aqui. Hoje, como vocês já viram aí na apresentação, no flyer, eu sou um dos sócios da Pereira e Serra Engenharia, que é uma construtora que atua no segmento residencial, tanto de obras quanto de reformas, certo? E hoje estamos aí na atividade. Obrigado. É muito importante a gente estar fazendo essa apresentação, porque de repente as pessoas que estão assistindo em casa se identificam com a mesma pegada que você tem, a mesma situação que você está, às vezes até o mesmo tempo de formado e falando, a gente vai estar passando para o Brasil inteiro. Então, você falou, formou aqui, né, em São Luís, sim, no Maranhão, mas tem pessoas formadas às vezes no mesmo ano que você em várias cidades do Brasil. Sim, com e certeza. Às vezes está precisando, né, de uma referência ou então saber experiências, às vezes está querendo mudar ali o destino da sua carreira profissional, às vezes está trabalhando em algum local, está insatisfeito, quer abrir alguma empresa, ou quer trabalhar com um ramo diferente dentro da própria engenharia. Então é muito importante. Esse tópico, o início da carreira, ele já falou aqui junto com a biografia e a gente vai falar de dificuldade. Quais foram as suas dificuldades? Porque falar do bom é fácil. É tranquilo. É a coisa mais fácil. Agora tá tudo tranquilo. Mas falar do processo, eu acho interessante. Eu gosto muito de falar em dificuldades. Quais foram as suas dificuldades para entrar no mercado de trabalho? Bom, vamos lá. Primeira dificuldade que a gente teve, que eu tive no primeiro momento logo, é questão de curso. Questão de turno de curso. Então, eu tive que abrir mão de um dos turnos do meu curso para eu poder ter tempo de estagiar. E foi uma hora que eu cheguei assim, cara, eu preciso ter prioridade. Eu estou chegando no final do meu curso, não tenho experiência, e eu preciso adquirir essa experiência. E o melhor local é o campo de batalha, é o trabalho, é em obra. E eu sempre gostei muito de obra. Então, eu abdiquei de um turno do meu curso, digamos assim, para começar a estagiar em obra, para começar a viver o ambiente de obra, lidar com as situações.
E essa foi a primeira situação. As situações seguintes foram vivências que a gente vai tendo em obra, situações muito técnicas que nós como recém-formados, não sabemos lidar. Isso é fato. Recém-formado não sabe resolver problema de obra. Mas aí eu tive a sorte de ter do meu lado grandes pessoas que quase que literalmente pegaram na minha mão e disseram assim, olha, é assim que a gente vai resolver. É assim que a gente vai lidar com tal problema. É assim que a gente vai fazer assim, assim, assado. Entendeu? Então foi muito bom, foi muito proveitoso. E aí comecei a estagiar no 7º período. No 8º, mudei de empresa, fui para uma outra empresa. Defendi meu TCC no final do 10º. E aí acabou que eu fiquei um semestre a mais. E nesse semestre a mais, eu já trabalhava de carteira assinada. Eu já tinha um emprego fixo, por quê? Eu já tinha experiência. O coordenador do meu curso chegou para mim e falou, olha, a gente está precisando de alguém com experiência e eu sei que tu tem. Tá afim? Eu falei, tô, vamos. Entendeu? Então, a principal dificuldade foi, eu posso falar aqui para vocês, justamente a questão do horário. Depois foram aparecendo as dificuldades naturais de obra mesmo, que a gente vivencia, situações que são novas, mas a gente vai aprendendo a lidar com o tempo. A melhor escola, querendo ou não, para o profissional, acho que não só da engenharia, todas as áreas, é a vivência da profissão. E aí isso foi me ajudando a lidar com situações que hoje eu resolvo tranquilamente, digamos assim. Entendeu? Entendi. Então você sentiu a dificuldade ali, não tanto para ingressar no mercado, mas a dificuldade em si quando você ingressou, que não tinha experiência, mas você teve tutores, teve pessoas que resolveram lhe ajudar, que não é comum, né? Vou falar aqui para você que está em casa. Não. Você está achando que você vai seu primeiro emprego, legal, né? Numa empresa boa, mas muitas das vezes não vai encontrar uma pessoa disposta a lhe ensinar. E às vezes não é nem porque essa pessoa não quer. Porque essa pessoa, às vezes, ela está com tanta coisa para fazer que ela está defendendo dela. Ali é que eu digo, né? Ela está já trabalhando ali. Aí, para ela parar de trabalhar, para estar lhe dando atenção e ajudar, é uma pessoa que tem essa disposição de querer ajudar, que não é todo mundo que tem, né? Então, isso aí, você vai enfrentar também essa dificuldade, pode ter certeza. Qualquer empresa que você vai começar a trabalhar também. A gente vai falar de um tema agora. Eu queria falar aqui com o meu público sobre a dificuldade do empreendedorismo, tá? Então vocês viram, o Caio entrou, começou a trabalhar, falou carteira assinada, né? A história às vezes se repete para um, para outro, às vezes é diferente, às vezes a pessoa sai, já aparece uma oportunidade de uma outra pessoa, não, tu já quer ser sócio, eu não consegui emprego em lugar nenhum, um exemplo, mas apareceu uma pessoa que já tinha uma empresa já há algum tempo e me chamou para ser sócio, eu fui ser sócio dele, entrei com alguma coisa, com algum investimento e tudo mais, né? Então, nesse momento, o Caio vai falar para vocês que hoje é empresário, Sim. É CEO na empresa dele, vai falar aqui, deixar as referências, vai deixar o Instagram dele, o Instagram da empresa também, as redes sociais, na verdade, eu falo Instagram, que é o mais usado aqui na nossa região, mas ele vai falar, porém, agora para vocês sobre essas dificuldades de entrar no empreendedorismo. Vai ter um sócio também, né? Sim, então Antônio. Ele vai falar agora para vocês. Primeiro de tudo, isso eu acho muito importante. Entrar no empreendedorismo sem experiência nenhuma é um erro. Porque tu entra sem conhecimento, sem nada, basicamente. Então, quando eu decidi por entrar no empreendedorismo, eu já trabalhava há um certo tempo. Eu trabalhei uma época, quando eu estava na faculdade, na Alumar, para uma das contratadas. E aí, logo depois que acabou a obra, acabou o contrato e tudo, uma outra pessoa me perguntou, ei, quer vir trabalhar comigo? Falei, quero. Tava recém saí da faculdade, sem muita experiência ainda. Falei, quero. E aí, chegando lá, eu vi que as coisas começaram a acontecer. Eu vi que, rapaz, meio que eu tô dando conta. Então, eu tô conseguindo me virar legal. E aí, eu passei mais quase 2 anos lá. Foi uma experiência muito boa. Tomás, meu chefe, que foi um dos caras que me incentivou a entrar no empreendedorismo, me ajudou muito. E aí, entra a questão que o Rony falou. Eu tive sorte. Não é comum isso acontecer. Não é comum. Às vezes, as pessoas que estão contigo não te ensinam por te verem como concorrente, por não terem tempo também.
Só que no meu caso, tipo, eu tive sorte. Tomás, que era meu chefe, me ensinou bastante coisa e falou pra mim: cara, vai chegar um momento que eu não vou poder mais te pagar o que tu vai merecer. E aí, das duas situações, uma. Ou tu vai sair daqui e procurar outros voos mais altos, ou tu vai ficar aqui estagnado. Ele falou exatamente isso. E aí ele falou também: emprego hoje, está com o tempo já, emprego hoje está difícil de conseguir. Mas serviço tem muito. Então eu te aconselho a abrir uma empresa. E aí eu fiquei amadurecendo essa ideia um tempo, até que eu falei: rapaz, vou abrir empresa. Aí conversei com o Antônio, que é meu amigo de faculdade desde o primeiro período. Cara que eu tenho muita confiança, muito meu amigo. E acabou que por conta dessa questão da empresa virou um irmão para mim. Falei: ei, e aí, tô com essa ideia assim, de abrir uma empresa, tu topa? Ele falou: rapaz, eu topo. E aí entramos no empreendedorismo, no mercado da construção civil. A nossa intenção era começar com reformas, e assim foi. Começamos no segmento de reformas. Nas primeiras obras a gente foi pegando e foi tendo lucro. Mas assim, a faculdade de engenharia especificamente, ela te forma engenheiro. Ela não te forma empresário. Então as nossas primeiras obras a gente estava fazendo, estava tendo resultado, estava tendo lucro, mas a gente estava fazendo que as coisas meio que nas coxas. E aí até que chegou uma hora de uma situação de obra que a gente pegou um prejuízo danado. A gente se deparou com N situações lá na obra que totalmente fora do previsto, que causaram um prejuízo danado e a gente quase quebra. Os aditivos? Exatamente. A gente quase quebra. E aí até no off que a gente estava conversando sobre dívida de alavancagem. Sim, sim. E aí a gente teve que recorrer ao banco para poder pegar um crédito e botar a casa em ordem. E aí nesse crédito que a gente foi pegar a casa para botar a casa em ordem, a gente pensou: cara, a gente pode pegar um crédito aqui, arrumar a casa e ficar no 0 a 0, ou pode pegar um crédito e tentar alavancar, investir, fazer rodar e alavancar. E foi o que a gente fez. Então, quando esse dinheiro caiu, a primeira coisa que a gente fez foi procurar aperfeiçoamento. Porque era unânime, tanto da minha cabeça quanto da dele. Nós não sabemos gerir empresa. A gente sabe gerir obra. A gente não sabe gerir empresa. A gente não entende de marketing, captação, gestão financeira. A gente não entende. Então, a gente investiu numa mentoria empresarial voltada para isso. Voltada para construtoras. E aí, cara, isso virou o jogo. Às vezes, acha que entende, mas quando se depara com a realidade, não entende. Porque às vezes a gente assiste muito sobre marketing, né? Pega algumas coisas, dá para aprender, exatamente, sim. Mas quando vai praticar, a gente percebe que não tem aquela ou aptidão ou formação. Né? Tem pessoas que são formadas para isso, aprenderam, e tem pessoas que já têm certa aptidão para essa situação. Então, foi muito interessante você reconhecer que tem gente que não aceita. Não, eu não preciso de um consultor de marketing, eu não preciso de um consultor financeiro, eu não preciso de uma pessoa para organizar, para administrar minha empresa. Eu sei fazer tudo. Por essas e entre outras situações que tem empresas que não crescem. Exatamente. Porque o empresário ele quer fazer tudo. Então, se vocês são do ramo da construção civil, se vocês reconhecerem, nós não sabemos fazer marketing, captação de cliente e tudo mais, vamos terceirizar e vamos focar no que a gente sabe, é o pensamento correto. Mas esse pensamentozinho que vem na nossa mente de achar que a gente sabe fazer tudo, né? Creio que não é em todo mundo, mas em algumas pessoas, algumas situações a gente se depara. Eu já me deparei com uma situação que isso aqui mesmo eu vou fazer, entendeu? De repente você acerta, mas você vai focar em uma situação que você vai estar perdendo tempo em outras situações, ou seja, você vai cobrir de um lado e o pessoal usa muito tapar sol com a peneira, né? Então, alguns ditados, ou seja, você vai estar ali, é aquela que também tem aquele ditado, eu gosto de ditado popular, porque muita gente entende melhor, aquele lá, tocar o sino e acompanhar a procissão, né? Então, você tem que escolher, chega uma hora que você vai, eu vou ficar nessa função ou nessa outra função. Então, se você formou, é engenheiro de formação, gosta da profissão, não, eu vou mexer agora com o financeiro,
o marketing, captação, vou agora aprender sobre a questão de aplicativos. Eu mesmo vou criar um aplicativo para minha empresa. Eu acho legal aprender coisas novas, mas hoje, se eu tivesse a ideia de criar algum aplicativo, eu com certeza ia terceirizar uma empresa, claro, criação de aplicativo. Não ia eu mesmo, eu vou estudar programação, vou criar meu aplicativo. Eu acho que por hobby, para eu entender e tudo mais, é legal, né? Mas foi interessante você falar nesse tema aí, porque tem muita gente que está em casa, às vezes sua empresa pode não estar crescendo por conta disso. Você quer fazer tudo. Você vai focar em algumas situações da sua empresa, tem que entender o que está acontecendo em toda a empresa, mas tem muitos serviços que você vai precisar terceirizar. Então a gente estava conversando em off agora, há pouco, ele me falou sobre que tem uma empresa de marketing que cuida para eles, então ele vai falar mais um pouco disso, que a gente está falando das dificuldades de entrar no empreendedorismo, e essa tem a ver com o tema. Uma das dificuldades é isso, é você querer fazer tudo ao mesmo tempo. E aí, são 2 pontos. O primeiro, o engenheiro por si só ele é centralizador. Ainda mais aquele engenheiro que é, digamos que de obra, ele é centralizador. Porque ele gera várias coisas ao mesmo tempo. E para ele aquilo ali é normal. Só que quando tu sai disso pro empreendedorismo, no início até ok, faz sentido. Faz sentido tu tomar conta do marketing, tu tomar conta do financeiro, da parte de obras, porque basicamente é só tu. Tu não tem o capital, tu não tem o caixa para poder terceirizar isso. Então, no começo faz sentido que você faça isso. Só que chega um ponto, que é aí que nem tu tá falando, quanto mais a coisa vai andando, quanto mais a coisa vai crescendo, imagina, tu tá com uma obra, é fácil de gerir. Tu tá com 2, já fica mais apertado. Com 3, imagina com 4 obras. Mais marketing, mais financeiro, mais tudo para gerir. Acaba que tu te torna o gargalo da tua própria empresa. Tem a diferença entre acompanhar e entre fazer. É muita diferença. Você, não, vou deixar o financeiro, aí eu vou fechar os olhos para o financeiro. Eu não quero nem olhar os números. Quando você vai ver, um exemplo. A empresa pode estar de 2 formas. Com um déficit, né? Muito grande. Estou com uma conta negativa aqui, já está menos R$1 milhão. Então, sim, já está tarde para você tentar reagir dependendo do tamanho da sua empresa. Estou falando proporcional, uma empresa de pequeno porte, um exemplo. Sim. Certo? Trazer aqui mais para o pessoal iniciante. Ou, de repente, você está ali com um capital grande, parado, que você poderia saber que esse capital está lá e poder estar fazendo investimento. Então, das 2 formas. Eu creio que tem que acompanhar. Eu também já parti para esse ponto, a questão de empresas pequenas, e está gerindo. Eu tinha uma gráfica, e nessa gráfica, acho que você até chegou a conhecer isso, eu fazia tudo. Estava no financeiro e tal. Mas assim, chegou um ponto que eu vi que eu tinha centralizado tudo e a empresa ela fica engessada, não cresce. Você tem que... mas eu não vou confiar de deixar o financeiro da minha empresa... Não, você não vai entregar a sua empresa, o financeiro. Vai terceirizar, vai contratar pessoas, mas você vai estar acompanhando todo o tempo e tomando as decisões, né? Com certeza. E aí, uma das primeiras coisas que a gente resolveu delegar foi o quê? Marketing. Uma coisa é tu sair postando foto, enfim. Outra coisa é tu ter uma estratégia de marketing. Outra coisa é tu ter uma linha editorial. Outra coisa é tu ter intencionalidade. Meu marketing é voltado hoje para a captação de tal cliente, de tal persona. Então, a primeira coisa que a gente fez foi delegar isso. E aí, hoje, o pessoal da Indu, Bianca, faz um trabalho excelente com a gente, com a nossa empresa, tomar conta. A parte de marketing, especificamente, ela faz. Mas o direcionamento quem dá somos nós, até porque os engenheiros somos nós, eu e o Antônio. Mas é isso, cara. Chega um momento que tem que delegar. Não tem pra onde correr. Tem que delegar, porque senão não vai. Tu te torna um gargalo da tua própria empresa. E é que nem tu tá falando. Ela estagna por tua causa. Basicamente. Tem que tomar a decisão, né? A decisão, quero crescer, quero continuar crescendo, tem que delegar funções. Exato. Não quero, vou amarrar tudo, vou centralizar tudo, não vai ser nada terceirizado, eu vou fazer tudo.
vai chegar uma hora que você não vai dar conta de fazer tudo, né? A proporção que toma é muito grande. A exemplo dessas situações, dessas empresas que crescem tanto, por exemplo, não talvez no nosso ramo, mas tem uns outros ramos, elas começam a abrir filiais e muitas delas começam a estar abrindo a questão, né, que me falhou a memória aqui, mas, por exemplo, empresas que trabalham com franquias, agora voltou aqui, com franquias, elas crescem de uma forma e se espalham pelo mundo todo, né? Ele não teria esse braço para alcançar de repente o mundo todo, e com essa questão de franquia criou um modelo e se replica, né? Interessante. Vamos agora para mais um tópico, e esse tópico é o tópico central da nossa conversa, nós vamos entrar agora, que é justamente muito importante falar sobre clientes, né? Com certeza. Porque uma empresa sem clientes não tem empresa. O cliente é o coração da empresa. Então a gente vai falar hoje sobre o cliente, como você deve fazer essas tratativas com o cliente, vai pegar muita dica aqui com o Caio e é esse o tema. Gestão de clientes. 2 pontos. Como acompanhar o cliente desde o início do processo até a entrega das chaves da obra. Caio Augusto vai explicar agora. Vamos lá. Cliente. E aí quando eu falo cliente, é de um modo geral. Mas trazendo mais para o meu segmento, que é residencial. O cliente ele gosta de ser acolhido. O cliente ele gosta de sentar na tua mesa, sentar aqui contigo para conversar e falar, e tu tem que entender as dores dele. Todo cliente ele tem uma dor, isso é um fato. E aí vai caber a você saber como solucionar. O cliente ele chega para mim, como aconteceu recente, ele tem a construção da casa dele condicionada à venda de um terreno que ele tem. À venda de uma outra casa que ele tem. E isso é uma situação. O cliente tem a construção da casa dele, a reforma da casa dele condicionada a ter um projeto arquitetônico. Isso é uma outra situação. O cliente ele tem a obra dele condicionada à captação de recurso ou projeto complementar. São dores diferentes que os clientes costumam ter na nossa empresa e que a gente entendeu isso muito através da mentoria. Que a gente entendeu isso e a gente bolou um modelo para solucionar. Nós bolamos um modelo para solucionar. Hoje nós temos um ecossistema, por assim dizer, que é feito para quando o cliente sentar na nossa mesa, ele se sente acolhido de todas as formas. Ele se sente amparado de todas as formas. Se o cliente chega para mim, cara, eu estou precisando vender uma casa para construir a minha nova. Consegue me ajudar? Claro que eu consigo. A gente tem uma equipe de corretores parceiros, uma equipe de imobiliárias parceiras que conseguem viabilizar essa venda para ti. Eu seguro na mão dele de um jeito. Cara, eu estou precisando de um projeto arquitetônico para a construção da minha casa, para minha reforma residencial. Consegue me ajudar? Claro que eu consigo. A gente tem uma equipe de arquitetos extremamente capacitados que trabalham conosco em parceria e que vão com certeza te atender. Tô sem o recurso todo para construir minha casa. A gente consegue viabilizar isso através de um financiamento habitacional. Construção em terreno próprio ou aquisição de terreno em construção. Por fim, estou precisando de projetos complementares aqui. Consigo também te atender. Então, a partir da hora que o cliente senta na nossa mesa, eu consigo amparar ele de todas as formas. Eu consigo ouvir as dores dele, porque todo cliente tem uma dor, e eu consigo propor o remédio para aquela dor. Eu consigo remediar aquela dor e fazer com que ele prossiga. Ou seja, a gente criou um ecossistema no entorno disso para poder fazer o cliente seguir com a gente. Fazer o cliente ter aquela jornada com a gente. Isso é uma das situações. Porque tratamento do cliente é assim. Ele vai ouvir, vai te dizer a dor dele e tu vai ter que ter como remediar. A outra situação, e aí eu entro no aspecto mais de gestão de obra, é financeiro e controle de qualidade. Quando se fala em controle de qualidade de uma obra, a gente lembra de que retrabalho. O inimigo número 1 de toda e qualquer obra se chama retrabalho. Retrabalho é perda de dinheiro, é perda de tempo, é perda de energia e é desgaste emocional. Com o cliente, né?
Também. Desgaste com o cliente, com os operários, que nem aquela conversa que a gente teve em off. É retrabalho. Então, hoje, a gente, muito também, graças ao processo de aperfeiçoamento que a gente teve, nós implementamos na nossa empresa sistema de acompanhamento de serviço, como através de 26 checklists. Todas as etapas da obra estão listadas nesse checklist. Etapa de pintura, a gente tem aplicação de selador, emassamento, lixamento, primeira demão e segunda demão. A gente tem cada etapa dessa listada no checklist para aprovação e recebimento do serviço. Ou seja, a gente encontrou uma maneira de combater o retrabalho lá no início. Cortar uma pela raiz. Isso é uma situação. Controle de qualidade. Outra, acompanhamento. A gente sabe que os clientes de obra, normalmente, eles não têm tempo de estar em obra. Eles vão visitar a obra deles e quando dá. Quando o cliente contrata uma construtora, ele quer que a construtora se responsabilize pela obra dele. Que é o correto. Que é o mínimo, na verdade. É o básico. Exatamente. Então, o que acontece? A gente tem alguns modelos de entrega que a gente disponibiliza para os clientes, semanais, quinzenais, e que com isso o cliente consegue acompanhar a obra dele sem nem ir. Toda semana, normalmente segunda ou terça-feira, às vezes até na sexta, eu mando o relatório da obra do cliente referente à semana passada, à semana anterior. Por quê? Porque ele vai lá e consegue rapidamente ali em 4 minutos, 3 minutos, olhar o que aconteceu na obra dele e ver os avanços. Através de fotos. Isso semanalmente. De forma quinzenal, o cliente tem um relatório quinzenal de obra. Relatório quinzenal de obra nosso, a gente disponibiliza através de gráficos, imagens, gráficos de cada etapa, infraestrutura, elétrica, forro, pintura. Cada etapa a gente tem um mini gráfico com seu respectivo avanço. E aí a gente tem o avanço acumulado da obra. O cronograma, né? O cronograma físico, Exato. mas de uma forma mais didática. Que aquele, Exatamente. às vezes, que a gente tem é muito técnico, né? Às vezes o cliente não consegue entender. O cliente é leigo. Na maioria das vezes o cliente é leigo. E eu acho que o coração disso tudo, nosso sistema de prestação de contas. Nosso modelo de contrato possibilita que o cliente sente na nossa mesa e veja cada centavo que foi gasto na obra dele. E quando eu digo cada centavo, eu falo cada centavo mesmo. Com prego, com aço, com concreto, com cimento, areia, enfim. A gente mostra para ele numa mesa assim parecida com essa. Mostra para ele, ele olha direitinho. Pronto, isso aqui foi gasto. Total. Pronto. Todo mês é isso. E aí, com base nisso, a gente monta a projeção de compras do mês que vem. E aí, consegue falar, ó, tu vai precisar repassar mais tanto pra gente fazer isso, isso e isso. Então, essas entregas que a gente disponibiliza para o cliente, tornam o processo mais seguro. Tornam ele mais seguro. Então, quando o cliente ele chega para a gente com essa dor de, meu Deus do céu, como é que vai ficar minha obra? Como é que vai ficar minha obra? Se minha obra vai ser bem feita? Se os processos vão ser feitos corretos? A gente tem como solucionar essa dor. A gente tem como mostrar para ele que a gente não vai ter esse problema com ele. Se ele, meu Deus, vocês estão gastando muito dinheiro com a obra. Não, tá aqui. Eu tenho como te mostrar o quanto eu estou gastando, por que eu estou gastando e a forma que eu estou gastando. Então, isso é tratamento do cliente. Isso é acompanhar o cliente do início do processo, da escolha do terreno dele, da venda da casa dele, durante a obra, com as prestações de contas e até a entrega na chave. E até os pós-obras, que sempre tem. Sempre tem, tipo assim, retoque que a gente faz, retoque de pintura, por exemplo, pós-obra. Então, isso é pegar o cliente do início do processo até o fim. Entendeu? Hoje a gente trabalha dessa forma. Muito interessante. Principalmente essa questão, no início você citou, o cliente tem a dor, propõe para vocês e vocês se propõem a ajudar. Com certeza. Porque há uma lacuna muito grande em se propor a ajudar para ajudar. Né? Então, assim, é uma coisa que eu quero trazer aqui, porque durante o processo ou durante a nossa vida profissional, muitas pessoas, né, que trabalham na engenharia,
entre outros, como que eu posso dizer, entre outras profissões, oferecem ajuda ao cliente, né? A gente vê aí muitos casos na internet de pessoas que foram, não vou chamar de enganada, eu vou chamar de iludidas, né? Sim. Ofereceram, queriam ajudar, eu vou te ajudar aqui falando, né? Mas na hora de ajudar não ajudou. E aquela pessoa que promete ajudar e não ajuda, eu chamo que ela atrapalha, né? Por exemplo, eu tenho pessoas, por exemplo, vou citar um exemplo simples aqui. Eu vou te contratar para te fazer uma empresa, o box de vidro do meu banheiro. Sim. Aí a pessoa que está prestando serviço para mim diz assim, não, Rony, é o seguinte, eu faço esses boxes de vidro para você, eu vou te ajudar, eu tenho um crédito aqui, pode ficar tranquilo. Eu vou fazer a mão de obra para ti, tu só compra só o material. Aí eu vou lá, acredito naquela pessoa e tudo, aí chega o dia da inauguração da minha casa, o box não tá lá. Aí me dá uma dor de cabeça grande. Chato. Ofereceu a ajuda, mas no final ele não ajudou. Aí eu ligo para lá, eles falam com um funcionário dele, diz, não, rapaz, nem começou ainda. E ele disse que já estava quase pronto. Então tem muita, isso é só um exemplo. Sim. Às vezes até projeto, tem muita gente que o cliente chega, eu quero fazer aqui uma ampliação. Aí a construtora, não, eu vou fazer teu projeto. Aí diz, eu faço teu projeto, eu vou fechar com tu. Aí é aquela... Sim. Que eu posso dizer que não é uma venda casada, é aquela... Você vai ajudar o cliente. Então tem muita gente que às vezes se disponibiliza para ajudar, mas na verdade não ajuda. Então eu sempre digo, se você fosse propor ajudar, que você ajude mesmo, né? Eu sei que às vezes a gente tenta, mas não consegue. Vai acontecer isso alguma vez? Vai. Mas eu já peguei pessoas, amigos meus, que disseram assim, não, Rony, isso aí pode deixar comigo, vou fazer isso de graça para ti. De graça. Chegou no dia, epa, tá pronto? Ele, epa, me esqueci de fazer. Se eu tivesse pago para uma pessoa e a pessoa tivesse feito, iria ser muito melhor, muito mais útil para mim do que... Então, aquela história, às vezes acaba se a pessoa não tiver palavra. A proposta do Caio aqui foi muito boa porque ele fez parcerias com corretores, fez parceria com outras empresas e leva aquela solução para a pessoa. De forma, ele não fala só de boca, eu vou te ajudar. Ele fala que vai ajudar e ajuda. Então, isso é interessante para o cliente, porque realmente o cliente ele quer ser acolhido. Sim. Outra questão que eu vou frisar aqui, achei importante, a prestação de conta do financeiro. Muito interessante você estar fazendo, porque obras públicas, há uma prestação de conta, porque tem uma planilha, vai fazer as medições. Sim. E às vezes nas obras particulares não querem se fazer isso. Não vou prestar conta, não vou fazer medição, o cliente não entende, ele não vai fazer questão. Mas o que acontece? O cliente, muitas das vezes, está vendo o dinheiro dele ir e às vezes ele não entende da obra e ele não sabe, de repente, por exemplo, fundação. Né? Vamos lá, fundação. É uma parte da obra, por exemplo, fundação estaca. Eu já fiz projeto, alguns, que teve empreendimentos que gastou 200 mil em fundação estaca. 200 mil, aluguel de equipamento, ferragem, concreto, tudo. E aí faz a fundação estaca, faz os blocos, o cliente chega para visitar a obra e ele disse, minha obra ainda nem saiu do chão, já gastei 300, isso. 400 mil, 500 mil, R$500 mil e minha obra não saiu do chão. O que está acontecendo? Então, se você não prestar ali a conta com aquele cliente de repente, você fica numa situação difícil, porque o cliente não entende, não sabe que lá você vai dizer, na fundação gastou muito, mas você diz, eu gastei 500 mil na sua fundação
e não explicar para o cliente. Vou te mostrar aqui, ó, a compra só de ferragem, eu comprei 80 mil reais. Só de concreto já foi 150 mil. Só de aluguel de maquinário já foi mais 100 mil. Então, por aí vai. E foi os 500 mil. Ah, e seu lucro? Ah, minha administração está ali. Às vezes você até postergou, você pegou aquela administração ali do início, pagou seus custos ali, sua folha, você colocou até mais para frente, às vezes, para ajudar o cliente. Às vezes nem tirou o lucro, mas o cliente, às vezes, se ele não tiver informado, ele fica com aquela desconfiança. Sim. Às vezes pode ficar? Pode. Porque ele não confia em você? Não, porque outras pessoas, às vezes, passam na obra, rapaz, aquela obra tua não sai do chão e começa aquele burburinho. Sim. E você, eu sempre digo que o cliente informado é o teu melhor aliado. Então, se tu tá todo o tempo informando teu cliente, ele sempre vai ser um bom aliado. Então, essa parte de você prestar conta ali com o cliente é interessantíssimo você estar fazendo aquela prestação de conta, porque eu sempre digo o seguinte, muitas das vezes tem uma questão que eu faço quando não há essa prestação de conta que você faz, quem paga, né, quem está pagando, sempre está achando muito. Sim, com certeza. E quem está recebendo, muitas vezes, sempre está achando pouco. Ou seja, quem paga acha muito e quem recebe acha pouco. Então, o cliente chega, eu já paguei 500 mil na fundação e o quem está recebendo fala, eu não tive nem lucro, porque eu tirei meu lucro daqui para jogar lá mais na frente, na alvenaria, na pintura, fiz um remanejamento da planilha, tirei as taxas todas de administração aqui, remanejei a planilha para poder dar uma aliviada para o cliente. Então, essa prestação de conta é importantíssima. Eu creio que é uma questão que muitas empresas não fazem. Faço questão. Fica a dica para você que tem empresa. Eu faço questão de fazer. O Caio aqui faz e com certeza está dando certo, que os clientes estão satisfeitos, não é isso? Não vamos longe. Essa etapa de fundação que tu falou. Etapa de fundação a gente gastou bastante em uma das nossas obras. E ficou aquela coisa, meu Deus, já gastamos tudo isso e a obra não saiu do chão e tudo mais, não está aparecendo obra ainda, fica aquela agonia. Natural. O cliente leigo gasta dinheiro, investe na verdade. O cliente leigo investe na obra, mas não vê, fica aquela ansiedade. Aí cabe a nós, no momento de prestação de contas, a gente senta, a gente explica tudinho, e aí explica, ó, isso aqui é necessário para a tua obra. Para que a gente não tenha problemas futuramente. Eu preciso fazer a fundação adequada dela, porque senão eu vou ter problema na frente. Você vai ter problema na frente e eu também. Então a gente faz do jeito correto, porque dessa forma, com a prestação de conta, eu me respaldo e ele fica tranquilo. Então, é que nem tá falando. Ele acha muito, ele acha que ele tá pagando muito e eu acho que eu tô recebendo pouco, mas com a prestação de conta não. Tá tudo ali, ó, preto no branco. Perfeito. Então forma. Fica todo mundo tranquilo. Entendeu? Entendi. E o feedback que a gente recebe disso é muito positivo. A gente normalmente marca para uma tarde inteira. Das 2 às 4 um cliente, das 4 às 6 outro. E aí vai encaixando, de um modo geral. Mas, tipo assim, é o momento que a gente tem de prestação de conta. A gente não faz mais nada no escritório. Senta e prestação de conta. É muito interessante essa questão, porque mesmo com uma relação boa que você tem com o seu cliente, ela tem que ser contínua durante Sim. toda a obra. E tem que falar de finanças? Tem que falar de finanças. Eu lembro muito, eu já tive sócios, né, alguns sócios, e eu lembro muito que quando a gente estava fazendo algumas obras, alguns sócios meus diziam, não, eu acho chato a gente ficar falando sobre questão de dinheiro, finança com o cliente. Gente, não tem nada demais. Não, porque o cliente pode achar que a gente é mercenário. Olha, eu prefiro que o cliente ache que somos mercenários do que o cliente ache que ele está sendo enganado. Sim, eu prefiro. Com certeza. Essa questão de prestar conta, eu sou a favor de prestar conta todo mês. Não, vamos deixar para prestar conta no final. De repente, no final não dá mais para arrumar.
Então, Exatamente. é melhor a gente prestar conta ali logo desde o início da obra, tá? Então, muito interessante essas situações que a gente poderia até prolongar mais esse assunto aqui, certo? Muito importante. Mas nós vamos falar agora de um outro tema, também é tema central, muito importante, que é um tema que o Caio trabalha com isso, ele trabalha com construção de médio e alto padrão. Nós já tivemos um outro podcast, nós falamos de reforma de médio e alto padrão, né? Foi muito bom, inclusive. Assisti também. Foi muito interessante, nós falamos ali com o Gil Diniz, da Resolve Reformas. Como eu sempre disse, tem espaço para todo mundo e não teria nada demais se a gente fosse falar também de reforma de médio e alto padrão. Tem espaço para muita gente. 80% das obras residenciais ainda são feitas na informalidade, sem empresas. Então você fica achando, meu concorrente, meu concorrente. Você que está em casa, que está desempregado ou que está aí em casa pensando em montar uma empresa, está trabalhando, você pode sim abrir a sua empresa de reforma e construção residencial. Porque as empresas que tem no mercado, você acha que tem muito? Não tem. A gente ainda está aí com um déficit para 80% desses clientes ainda para ser captado. Agora, sigam aqui as dicas do nosso podcast, dos nossos convidados, na verdade dos nossos convidados, né? E outras dicas, que hoje na internet tem muitas dicas sobre estruturação da empresa, forma de captar cliente. No início você começa, mas eu creio que não é nem um valor alto. Ele deu uma dica aqui com a empresa que ele faz. Você pode procurar uma empresa para estar captando os clientes, focando. Tem 80% aí do mercado na sua cidade aí que está fazendo informal, está fazendo com seu Zé, com seu não sei o quê. É errado isso? É errado. Porque nós temos a lei que ampara os nossos conselhos e frisam que as obras devem ter um responsável técnico. Sim, com certeza. Então, inclusive, é processo de embargo da obra e multa. Então, tem um mercado aí para vocês. Vocês podem estar entrando nesse mercado. Eu fico falando muito, tem muita gente que fica reclamando da vida. Em vez de reclamar da vida, vão atrás das oportunidades. E é o que a gente está fazendo aqui, dando essas dicas. Então, vamos iniciar esse tema aqui agora. Construção de médio e alto padrão. Caio. Deixa eu só complementar essa tua última frase, essa tua última abordagem. Gente, o mercado é muito grande. O mercado é grande. Aqui em São Luís, apesar de ser uma capital pequena, ainda assim o mercado é muito grande. E o mercado tem espaço para todo mundo. O mercado sempre vai ter espaço para bons profissionais. Então, no caso do empreendedorismo, não é tanto buscar oportunidade, é criar oportunidade. Tem gente que... quem trabalha no empreendedorismo, cria as oportunidades. E o mercado vai absorver se você for um bom profissional, se você fizer um trabalho de qualidade, se você tiver comprometimento. Vai absorver, isso é fato. Então, esse pensamento, fulano é meu concorrente, fulano é meu concorrente. Gente, não. O mercado tem espaço para absorver todo mundo. Desde que faça um bom trabalho. Com comprometimento e qualidade. É isso. Agora vamos lá. Construção residencial de médio e alto padrão. O processo aqui, no tópico anterior eu já descrevi muita coisa. Desde a captação, desde o momento que o cliente chega na mesa. Ele vem, a gente faz a jornada toda com ele, processo de obra. A gente está junto dele, a gente faz o processo e ele está aqui do nosso lado. Porque o que acontece? O cliente ele contrata uma construtora para resolver o problema dele. Obra, eu já falei isso numa outra oportunidade, obra não é um mar de flores. Engana-se quem acha que é. Obra não é um mar de flores. Mas cabe a você, cliente, contratar a empresa que vai tornar o processo menos desgastante. Tornar o processo mais leve. Porque, infelizmente, existem empresas que não tornam o processo mais leve. Quando tu contrata uma empresa,
A ideia do cliente é os problemas não chegarem nele. Só que, infelizmente, existem situações que o problema chega no cliente. Então, a ideia de se contratar uma construtora, e aí eu vou especificar mais o nicho de médio e alto padrão, é isso. É a construtora solucionar os problemas do cliente. É reduzir o máximo possível o desgaste da obra. Tornar o processo mais leve para o cliente. Entendeu? E aí, captando ele, amparando ele do jeito certo, gerindo a coisa do jeito certo, transparência. A nossa maior bandeira hoje, além de acabamento, além de qualidade, que nós entendemos que é o que todas as empresas que atuam nesse segmento tem que propor. Tem que ter. A nossa maior bandeira, além dessa, é transparência. Porque isso torna o cliente nosso maior aliado, faz com que ele fique mais confortável no processo e torna o processo mais leve como um todo. Porque a gente sabe o que está sendo feito, sabe o que está sendo gasto e sabe o que vai ser entregue. Então, a construção de médio e alto padrão, ela passa muito por isso. Ela não é só acabamento. A construção residencial de médio e alto padrão, ela não é só acabamento, ela não é só qualidade. Infelizmente, existem situações que a gente ainda assim não vê. Acabamento. Tu tá aqui numa casa, tu não vê um acabamento 45 graus feito. Isso é básico. Isso é básico. Imagina o cliente investe altíssimo no porcelanato para revestimento. E aí tu chega lá, não tá feito 45 graus. Pô, desagradável. Tira a beleza do porcelanato inteiro. Isso é baixa qualidade. Infelizmente existem essas situações. Mas a grande maioria, pelo que a gente observa das empresas, tem um bom acabamento, tem uma boa qualidade e a gente fica super feliz com isso. Mas o nicho de alto padrão, médio e alto padrão não é só isso. É mais que isso. É gestão, é qualidade, é transparência. Entendeu? Isso aí é fundamental. Isso é fundamental para toda e qualquer empresa. Tem a ver com a gestão de cliente que você falou ainda agorinha. Exatamente. Essa gestão do cliente, né, tem tudo a ver com esse ramo que você está trabalhando. Né? Já é uma puxando a outra. Exatamente. Tem uma outra questão quando o Caio aqui falou sobre o cliente leigo, né, esclarecendo também para vocês, gente, por exemplo, quando os advogados estão conversando entre eles, nós que não somos da área do direito, nós somos leigos em relação ao direito, não que nós somos leigos de forma geral. Uhum. Né? É interessante a gente frisar aqui que hoje na internet, às vezes as pessoas, né, entendem, às vezes, de uma outra forma. Então a gente fala muito aqui em cliente, o cliente é leigo, o cliente é leigo. Que a gente fala um cliente, ele é um médico, ele não entende, às vezes, da construção, qual é a argamassa que tem que usar na área externa, que é a argamassa, eu vou usar a C3 na área externa, às vezes tem uma argamassa sobrando, ele, não, bota essa argamassa, bota. Então a gente estuda várias normas, várias regras, é um estudo de vários anos e, como o Caio falou, formado no campo de trabalho e às vezes não consegue resolver problema de obra, às vezes ainda está leigo em muita coisa. Então toda essa experiência que ele foi pegando de vários anos ali trabalhando com obra, alguns anos trabalhando com obra, ou vários, exatamente, ele adquiriu e tornou-se ele uma pessoa especialista em obra. Então quem não é, a gente classifica como leigo, assim como na área da medicina, estão falando do assunto, nós somos leigos na área. E por aí vai. Então, queria frisar. Outra questão também, eu vou fazer obra ali só com seu menino, com seu Zé, com seu Rufino, seu não sei o quê. Gente, as empresas vão vir e esse pessoal vai ficar desempregado? Não. Esse pessoal vão trabalhar nas empresas. Mas você pode dizer, e por que esse pessoal não abre a empresa dele? Eles podem abrir. Eles podem ser empresários, não tem problema nenhum. Mas eles vão ser empresários, eles vão se formalizar e eles vão contratar um engenheiro, porque uma empresa para trabalhar com obra, com construção, com reforma, tem que ter um responsável técnico. Então é isso que a gente está falando também, das dois lados da moeda. Eles podem ser contratados e eles podem ser empresários e contratar engenheiros. O importante é que as empresas funcionem,
e que tenha os seus profissionais capacitados em cada processo dela, em cada área dela, entendeu? Então vamos lá, o Caio tá dando umas dicas aqui legal, eu fiz esse puxadinho sobre essas obras de médio e alto padrão. Caio, como é hoje trabalhar com um cliente de alto padrão? Vamos falar agora do cliente de alto padrão e pode fazer uma intercalagem aí entre o médio e o alto padrão para o pessoal saber melhor, entender melhor que mercado é esse aí entre o médio e o alto padrão que a gente fala aqui na nossa chamada do podcast também. Vamos lá. E aí eu vou fazer um apanhado geral, digamos assim. O cliente de médio e alto padrão, ele, na grande maioria das vezes, é leigo. Porque o cliente... Vamos lá. Cliente de alto padrão. Ele é médico. Ele é empresário. Ele é advogado. Então, ele não tem aquela expertise em obra. Até pode ter expertise em obra, mas não naquele nicho específico. E aí é que nós, especialistas da área, nós temos que chegar e esclarecer o máximo de coisas que ele puder. Que a gente puder. Esclarecer o máximo de dúvidas que a gente puder dele. Para quê? Para que ele tome ciência daquilo ali. Para que se ele questionar, ele vai saber o motivo daquilo ali. Entendeu? Ele vai ter um poder de investimento maior? Vai, o alto padrão. Mas, junto a isso, ele tem que entender que a nossa responsabilidade é maior também, visto que o porte da obra, na maioria das vezes, é maior. Então, o cliente de alto padrão, ele tem que ser... ele tem que entender que é mais do que acabamento. Ele tem que entender que existem razões técnicas por trás e ele tem que entender que existe uma gestão por trás. A mesma coisa o cliente de médio padrão. O porte da obra às vezes é menor, nível de acabamento às vezes é menor, mas ele tem que entender o porquê de serem aplicadas certas práticas na obra dele. Ele tem que entender o porquê técnico. Ele tem que entender o porquê da gestão daquilo ali. Entendeu? O cliente de obra residencial, de um modo geral, ele é diferente de um cliente de uma obra comercial. Ele é diferente de um cliente de uma obra pública. Totalmente diferente. Porque ali tu tá lidando com sonhos. Ali tu tá lidando com, na maioria das vezes, quando é cliente final é aquele que vai morar na casa, tu tá lidando com o sonho dele. Tu tá lidando com um cara que vem fazendo economias há tempo e quer construir a casa dele. Então ele precisa ser tratado de um jeito mais acolhedor, digamos assim. Entendeu? Ele tem que ser tratado de um jeito mais acolhedor. Ele precisa entender que... E aí entra a questão da fase de orçamento. Que às vezes o que o pessoal propõe na fase de projeto, quando chega para orçar e o cliente toma aquele susto, eita, isso não dá, isso aqui não cabe. A gente tem que ir lá, propor alternativas para ele que caibam no bolso dele. Esse susto aí é interessante. Esse susto quase sempre acontece. Esse susto quase sempre acontece. Todo cliente, independente do padrão, ele negocia, ele barganha. Todo cliente, independente do padrão, ele faz isso. Seja do alto, médio ou baixo padrão. Mas a gente tem que saber como lidar com ele. Em se tratando de acabamento, eita, esse piso aqui não deu. Mas a gente pode procurar um parecido, com uma qualidade muito boa também, e que vai te atender e que vai caber no teu bolso. Pô, tô tornando a coisa mais viável para ele. Ah, essa pintura aqui também tá saindo meio salgada. A gente pode propor essa aqui. Aí entra aquela questão do ecossistema. Cliente, uma mesa. A gente está aqui na mesa. O cliente, nós, o Caio e o Antônio, e a arquitetura. Isso aqui saiu salgado. A gente vai mostrar com a planilha orçamentária. A gente vai mostrar isso aqui saiu salgado. Fulano, a gente pode fazer um ajuste assim assado. O projeto é teu, você autoriza? Autoriza o cliente. E aí, tá de acordo? Pronto, perfeito. A gente alterou o projeto, logo alterou o orçamento e fez caber no bolso do cliente. De modo a viabilizar. Como eu falei, o cliente de médio e alto padrão,
Então, e de baixo também. Ele economizou para realizar o sonho da vida dele, que é uma casa nova. E isso quando eu falo do cliente final, que é o que vai morar. Mas quando eu tenho um cliente final, um cliente investidor, na verdade, a abordagem com ele é parecida, mas tem suas diferenças. Porque o cliente investidor, ele busca retorno. Ele vai investir, ele vai querer um bom acabamento, ele vai querer qualidade, prazo, custo, obviamente, mas ele quer principalmente o retorno. Então a gente tem que mostrar viabilidades, uma planilha de viabilidade, um estudo de viabilidade, mostrando que o investir na construção é melhor do que em qualquer fundo de investimento. Então são peculiaridades que o cliente de médio e alto padrão tem. E nós temos que saber como contorná-las. É interessante isso, que Principalmente, voltando a falando desse... Principalmente o cliente final. Porque o cliente final, ele chega na tua mesa, chega ele, a mulher, família o filho toda. pequenininho, ou como uma das nossas obras, chega ele, a mulher e um filho maior para entender. Aí a gente tem que conversar com ele, explicar tudo, passar segurança, passar autoridade, mostrar que entende do assunto e aí pronto, todo lugar certo. Interessante que você estava falando aí. Eu quero até frisar o susto do orçamento. Porque, normal. Voltando a falar do leigo, ele olhou o projeto, a arquiteta apresentou um projeto muito bonito, lindo, tudo mais. Tá. O susto do orçamento é quando é o dobro do que o cliente está pensando que iria gastar. Aí eu acho um susto grande, realmente. Sim. E, às vezes, o cliente, quando se apresenta o orçamento, ele fica um pouco ríspido até com você, mas a gente vai explicar para ele de onde saiu. Por exemplo, eu já peguei situações, apresentei o orçamento construção residencial de um cliente, o orçamento do cliente para construir deu R$1 milhão, né? Uma cifra comum aí para um residencial. R$1 milhão hoje está uma cifra comum. Muitos orçamentos parecidos com, né, um médio padrão aí, tá? Médio alto ali. Isso, às vezes alto, mas enfim. Esse cliente chegou e disse, não, o que eu tenho aqui para gastar aqui nessa casa é 700 mil. Que é um caso que eu estou falando para vocês. Eu disse, tudo bem. Mas todo esse orçamento aqui saiu do projeto arquitetônico. Eu estudei o projeto arquitetônico todo. Fiz as pesquisas em cima da metragem que tem aí. Coloquei a mão de obra, orcei o material e a taxa de administração. Aí ele me pergunta, e se você tirar aqui sua taxa de administração, tirar tudo e tal? Eu disse, não é assim. Vamos lá. Aqui você tem toda a sua fachada. Pessoal, vou falar agora de um material. Eu não sei se eu falo o nome desse material para não assustar, mas tinha não vou falar o nome desse material para não assustar. Tinha um revestimento na fachada dessa residência todinha, no L dela, todo desse material. Só esse revestimento, tá? Vou deixar aí no ar, para você não vai saber se é pele de vidro ou se é outros que eu não vou falar o nome. Só esse revestimento estava dando R$250 mil. Eu disse, você aceita mudar esse revestimento, trabalhar com outras volumetrias? Dava muita volumetria, ficou muito legal, né? Muita liberdade para trabalhar. O cliente disse, vou conversar com o arquiteto. Conversou com o arquiteto, tiraram. A casa ficou ali, de início já ficou 750 mil, era 250 mil só com esse material. De início já ficou ali os 750 mil, porque a gente foi também mudando um piso aqui, um piso ali. Lógico que se ele tirou os 250, o outro material estava dando aí uns 70, 80 mil, mas a gente diminuiu outras questões, chegou nos 750 mil e aí a gente começou a conversar para fechar a obra. Mas
é como eu estou lhe falando. A gente precisa, porque o cliente ali, às vezes, ele é leigo. Só para vocês terem ideia, eu já peguei projeto que tinha uma pele de vidro comercial. O prédio todinho, os 3 pavimentos, uma pele de vidro linda. Com vidro lá que o arquiteto colocou. Lógico, o arquiteto ele vai no sonho do cliente. Também não é culpa dele. O cliente, eu quero um prédio com tal. Ficou top. 700 mil. Só pele de vidro. Só pele de vidro. E tu trabalha com obra, né? Todo mundo que trabalha com obra, geralmente a gente não tem vidraceiro na nossa empresa. A gente terceiriza o serviço de... Claro. Quem faz é a vidraçaria, que já traz o vidro pronto. E quem vai manusear o vidro é quem entende de vidro. Eu não vou botar o pedreiro, o carpinteiro, o armador, qualquer que seja, para manusear o vidro. Então eu já fecho mão de obra e material. Eu cotei só o material dava 700 mil. Então, assim, o cliente ficou, meu Deus, e o que é isso tudo? Eu disse, não tem problema. Eu faço a tua obra todinha e tu termina a tua obra. Tu faz só a pele de vidro, tira aqui do meu orçamento, que tá muito caro. Ele ficou imaginando, por que essa fachada é 700 mil? E com isso eu consegui convencer o cliente. Eu fechei a obra todinha e ele deixou essa pele de vidro pro final. No final das contas, ele não fez pele de vidro, certo? Então, nem vinha para mim esse dinheiro, eu ia terceirizar, de repente eu ia pagar, eu ia só cobrar uma taxa de administração para eu ver como é que estava sendo colocado, tinha um RT na obra. Então, foi isso. Então, muito interessante trazer esses temas aqui para o público que está em casa. E agora a gente vai pular, nós vamos falar agora no próximo tema, você vai falar direcionado, vai dar uma dica. Quem se formou? Formei agora, ou então já estou há um tempo no mercado. Qual a dica que você dá para quem quer trabalhar como CLT ou quem quer abrir a sua empresa? Então, você vai dar a dica para o público que está em casa aqui, falar diretamente para eles. Gente, vamos lá. Acho que a principal dica que eu vou dar aqui se chama faça network. Para quem está saindo da faculdade, é fundamental, é muito importante ter boas notas, é fundamental, é importante aprender o conteúdo, com certeza. É isso que vai te tornar, isso que vai te dar a base. Mas não adianta tu ter uma excelente base, não adianta tu ter todo o conhecimento do mundo, se as pessoas não souberem que tu tem isso. Não adianta. Então, é fundamental que você faça networking. Crie relações, crie cadeias de relacionamento. Porque quando chega no campo de batalha, quando chega no mercado de trabalho, na grande maioria das vezes é isso que vai te dar o pontapé inicial. É isso que vai te fazer mudar de emprego, digamos assim. É isso que vai te fazer subir de nível. É o teu networking, é as pessoas saberem que você é bom naquilo que você faz. O networking que proporcionou esse momento. Já te conheci, tu me segue e tudo mais, então o Rony observou meu trabalho e eu observei o trabalho do Rony. Então isso propiciou esse momento. Então o networking é fundamental. Tanto para quem quer empreender, porque aí com o networking tu cria o ecossistema em torno da tua empresa com as parcerias adequadas. E com o networking tu consegue captar clientes e no caso do CLT tu consegue emprego. Óbvio. A competência é fundamental, comprometimento é importantíssimo, mas o networking é de suma importância também. É um tripé, na verdade. Competência, comprometimento e networking. Essa é a principal orientação que eu dou. Para quem está na faculdade, saindo da faculdade, para quem está no CLT e para quem vai empreender. É isso, faça networking. Excelente, muito bom. O networking é muito interessante. Ontem um rapaz estava conversando comigo. Ele é engenheiro civil, ele é brasileiro, conseguiu efetivar a formação dele em Portugal, né? Tá morando em Lisboa. Ele disse, Rony, eu tô querendo voltar pro Brasil e tal, veio conversar comigo, bater um papo no Instagram, na internet. E aí ele me perguntou, Rony, o que é que tu acha? Eu tô querendo voltar, qual é a dica que tu me dá? Eu dei essa mesma dica aqui.
incrível. Eu disse, meu amigo, faça o seguinte, daí de Portugal, veja na sua cidade, empresas parceiras, engenheiros parceiros que formaram contigo na tua época, veja como está o mercado. Sim, Ele não com é daqui certeza. da nossa cidade. Só volte se você tiver certeza, ter um network e se você tem certeza do serviço ali. Tem que ter um network. Você não vai chegar sozinho e ficar batendo cabeça assim. Né? Eu dei primeiro essa dica para ele. Porque lá eu dei essa dica porque ele não está desempregado, ele está trabalhando, ele quer voltar para o Brasil. Então, aquela história, não troca o certo pelo duvidoso, lógico. Exatamente. Mas para a questão de quem está desempregado, né? A pessoa está desempregada, ela tem que ter fé mais do que quem está empregado, que é o próximo assunto agora do nosso podcast. Nós vamos falar sobre fé. Caio, qual sua fé? Em que você acredita? Valores? Fique à vontade. É um assunto pessoal. Alguns outros assuntos aqui eu vou conduzindo, Sim. né, durante o podcast, mas esse assunto é um assunto extremamente pessoal. Você pode expressar a sua opinião pessoal. Eu digo muito que é justamente o que ele fala é a opinião exclusivamente pessoal dele. Cada um tem, né, a sua opinião. A gente sempre está trazendo esse tema e depois a gente vai fazer o fechamento com os agradecimentos. Minha fé. Vamos falar aqui de fé. Eu sou católico. Sou católico praticante. Uma época atrás eu era um pouco mais afastado da igreja, mas com o tempo fui me aproximando. Hoje estou bem próximo de verdade. Estou próximo de forma que eu nunca imaginei que eu me aproximaria. Mas eu acredito em um único Deus. Acredito em um Deus que vê tudo. Eu acredito em um Deus que não abandona os seus. Eu acredito num Deus que tá vendo as tuas dificuldades, tá vendo o teu empenho, tá vendo a tua dedicação, tá vendo o teu comprometimento e uma hora ele vai te abençoar. Uma hora você vai colher os frutos daquilo ali. Você tá bem, você tá aqui, você tá voando, mas você vai passar por percalços. Esses percalços não são castigos. Esses percalços são maneiras de você aprender. São maneiras de te fortalecer. São maneiras de te tornar mais maduro. Para quê? Para que quando tu vivencie isso lá na frente, novamente, você saiba lidar. São maneiras de tornar você mais preparado para que você chegue no seu objetivo. Para que você atinja o seu sonho. Então, não importa o que você faça. Ele está vendo. Deus está vendo. Não importa o que você faça. Se forem coisas boas, as coisas boas vão acontecer naturalmente a você. Ajuda. Algum amigo teu que trabalha no mesmo nicho que teu te pede orientação, ajuda. Não vai te custar nada. Ajuda, eu ajudo. Dou orientação, dou uns toques, ajudo. Porque eu sei que você vai voltar para mim. De forma alguma eu vou chegar aqui e querer prejudicar um companheiro meu só porque é meu concorrente. Como eu falei, o mercado absorve todo mundo que faz um bom trabalho. O mercado tem espaço para todo mundo, então ajuda. Se você ajudar hoje, você pode vir a ser ajudado. Você vai ser ajudado em algum momento. Então, ele não... Eu acredito no Deus que literalmente não abandona os seus. Ele está vendo tudo que está acontecendo. Então, o que você faz, volta para você. Isso é fato. E é nisso que eu acredito. Muito bom. Excelente. Porque faz parte do nosso dia a dia e eu acho muito interessante trazer esse tema aqui, porque muitas das vezes as pessoas ligam só para o lado profissional, mas por trás do profissional tem a pessoa. Exatamente. E tem que ter a base, né? Tem que ter essa base. Tá? Então agora nós vamos para o encerramento, as considerações finais. Quero estar te agradecendo por estar participando aqui, e esse podcast nada mais é do que estar ajudando as pessoas. Sim, porque essas dicas aqui são dicas que ele iria compartilhar no network dele
e agora ela alcança uma proporção mundial, porque o nosso canal no YouTube está no mundo todo, para brasileiros que moram fora do país, para pessoas que entendem o português ou pessoas de outros idiomas, mas que ou já tem a ferramenta no YouTube que ela consegue traduzir, certo, para o seu idioma. Então a gente consegue alcançar muitas pessoas com essas dicas aqui que creio que serve para bastante pessoas. Então é isso. Quero estar aqui agradecendo, certo? O Caio vai deixar agora nesse encerramento dele o endereço das redes sociais dele, da empresa dele. Eu também vou escrever na descrição do vídeo. Vocês podem estar fazendo perguntas, pode estar entrando em contato com o Caio, de repente até cliente que queira contratar. Então nós estamos aqui livres, né, para estar divulgando. Essa aqui é uma proposta que a gente tem. Ele vai falar, dar dicas, divulgar também o trabalho dele. Então é isso, Caio, uns agradecimentos finais. Primeiro, é um prazer estar aqui. Falei já no início do podcast e reitero. É um prazer estar aqui. E realmente, esses toques, essas dicas que normalmente a gente compartilha com quem está perto da gente, tornou a coisa muito maior. Então, isso aqui é uma oportunidade de realmente a gente ajudar quem está vendo em uma quantidade muito maior de pessoas em muito menos tempo. Então, isso é um enorme prazer. Ajudar colegas de profissão. Apesar do pouco tempo que eu tenho de formado, colei grau em 2020, mas é um enorme prazer ajudar as pessoas que têm mais tempo de formado que eu e quem tem menos tempo de formado que eu também. Certo? É um enorme prazer, de verdade. E o @ da minha empresa, nosso Instagram, é @Pereira e Serra Engenharia. Lá, tanto eu como o Antônio, meu sócio, também conhece demais sobre construção residencial, projetos, captação. Lá a gente compartilha muito conteúdo legal. Dia a dia de obras, situações de prestação de contas, tudo mais a gente compartilha, para que tanto os nossos clientes vejam e se sintam seguros, quanto para pessoas leigas que gostam e vão lá e veem e curtem. Para pessoas que acham interessante. E é isso. Entendi, muito bom. A gente está aqui querendo agradecer vocês que também estão em casa, que estão gostando do nosso podcast. Quero que deixem as dicas para próximos convidados e deixem dicas que vocês queiram que estejam passando aqui. A gente está agora com os vídeos curtos do Instagram, nós vamos estar fazendo os cortes, vai estar divulgando nas redes sociais dele. Então é isso, vamos para o nosso próximo podcast, vai ser o de número 7, e já temos também um convidado especial. E até a próxima.